Glória a Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite nesta programação maravilhosa, Vidas para Cristo, um programa produzido e dirigido pela pastora Cristiane e o pastor Patrick. E hoje, devido a uma viagem que eles estão fazendo, nós estamos aqui para realizarmos este programa. Creio que será assim uma noite abençoada, uma noite onde a presença de Deus invadirá o seu lar, a sua casa e a sua família. Quem vos fala é o seu amigo pastor Augusto Serra. Servimos a Deus na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. E dando início a esse programa, eu quero fazer uma oração. Daqui a pouco o pastor Orlando, o jovem Vitor também vai cumprimentar você, e tenho certeza que Deus vai agir e operar no nosso meio. Conversemos com Deus. Querido, maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai amado, por mais esta noite, por mais este momento. Tenho certeza, meu Deus, que a presença do Senhor é real e poderosa neste lugar. E creio, Deus querido, que a boa mão do Senhor está sobre nós, está sobre a vida deste povo que agora estão nos assistindo. E creio, meu Deus, que o Senhor derramará sobre nós o teu poder, a tua maravilhosa unção, a tua maravilhosa graça. E creio, Espírito Santo, que o Senhor alcançará as vidas e bênçãos serão derramadas, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Que o Senhor possa falar com cada um que está agora ligado nesta programação e agir no poder do Espírito Santo. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. O Vitor vai cumprimentar os irmãos, deixar uma palavra. Boa noite, cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém, Deus abençoe. Pastor Orlando. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por nós estarmos aqui nessa noite. Glória e acredito que Deus tem uma palavra maravilhosa para o teu coração nessa noite. Fique atento que Deus tem algo bom para você, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Queremos deixar também um abraço e um beijo para a minha esposa, a pastora Luzia. Daqui a pouco o pastor Orlando também vai deixar, senão já sabe, né? Aí a gente apanha chegando em casa, né? E creio, irmãos, que a boa mão de Deus se manifestará no nosso meio e na nossa vida. Eu quero deixar aqui os horários de culto ali na nossa congregação, na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso. Temos cultos ali terças e quintas, sábados e domingos às 19h30, e na sexta-feira, 3 da tarde, temos a tarde da bênção. E amanhã, quinta-feira, nós estamos ali num culto muito especial com a campanha Derrubando Gigantes. Amanhã será a quinta noite deste propósito, e eu deixo esse convite para você. Às 19h30, na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, Rua João de Brito, altura do número 420, a partir das 19h30, a oração da fé, Deus agindo, operando, curando o enfermo, restaurando, trazendo milagre e bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? O pastor Orlando deixar uma palavra para o povo de Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eu creio que neste momento Ele está olhando para nós, para fazer o milagre que você precisa, o milagre que você está precisando neste momento. Deus, Ele tem o melhor para você. Eu creio que hoje, nesse momento maravilhoso que nós estamos aqui, vamos passar aqui, Deus tem uma palavra para você. Acredite no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio dela. Então acredite que Deus está falando com você no nome do Senhor Jesus. Maravilha, né, irmãos? O nosso Deus, Ele sempre opera, Ele sempre age, Ele sempre derrama das bênçãos dEle. E nessa noite, irmãos, já são 20h10. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, lembrando que hoje a pastora Cristiane não está aqui.
Eles foram para o encontro de pastores, se eu não estiver enganado, na cidade de Águas de Lindóia. Que Deus abençoe, e quero já desde já agradecer por esta oportunidade. Nós vamos ler a palavra de Deus juntamente aqui. Eu vou deixar uma palavra, o pastor Orlando vai também deixar uma palavra, e eu quero compartilhar o Provérbios capítulo de número 4. Eu estava meditando uns dias desses na igreja, eu até preguei já lá na nossa congregação. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 18, onde Salomão vai dizer o que o pai dele disse para ele. O pai de Salomão, todos sabem, foi o rei Davi, o maior rei de Israel, um homem de guerra, um homem que conquistou. E quando Salomão vai escrever Provérbios capítulo 4, ele começa assim no versículo de número 1: ouça, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhe ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. E aí no versículo 3 ele diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá a vida. Então Salomão escreve dizendo que quando ele era pequeno, em companhia do pai dele, um filho especial para a mãe dele, o pai dele o ensinava. O pai dele dizia: preste atenção às minhas palavras. Nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas hoje já não prestam mais atenção. As pessoas já não dão mais tanta atenção. E talvez devido às mídias digitais, né? As pessoas começam a mexer, e de repente está numa roda de amigos e já não conseguem prestar atenção na conversa. Quantas pessoas chegam em casa, pastor Orlando, e ligam a TV, e de vez de prestar atenção no que está passando na TV, está prestando atenção, ou olhando algumas vezes só para os seus smartphones, sem prestar atenção. E quando o Salomão escreve, ele diz: o meu pai dizia, preste atenção, esteja atento. Eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Vitor. Algumas vezes o Lucas vai sair, né, geralmente mais o Lucas do que o Vitor ainda, graças a Deus. A gente diz: quando chega lá você manda uma mensagem. Ele vai e volta, manda mensagem? Manda nada. Por quê? Porque não prestou atenção no que a gente estava dizendo. Não é assim, pastor Orlando? É verdade. E aí eu quero começar no versículo 18, quando ele escreve assim. Eu podia dizer os conselhos de Davi para o rei Salomão. E os conselhos de Davi começam a partir dos versículos de número 20, quando ele diz: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. O primeiro conselho do Davi era: guarde as palavras no coração. Tudo que entra para o nosso ouvido, ele vai descer para o nosso coração. E aí no versículo de número 23, ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque do coração
procedem ou depende toda a sua vida ou as saídas da vida. Quando a Bíblia usa o termo coração, a Bíblia hebraica ela serve não apenas para falar do órgão físico que bombeia o sangue, mas ela está abrangendo a totalidade do nosso interior. Ela está incluindo as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa mente. O nosso coração é o centro de todas as decisões do ser humano. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso. Então quando alguém diz assim, eu estou sentindo no meu coração, temos que tomar cuidado, irmãos, que o nosso coração ele se engana. Você conhece alguém que já esteve perdidamente apaixonado e com o tempo ele percebeu que aquilo era apenas uma emoção, não existia amor, o coração dele enganou? Ou você amou um amigo, uma amiga tremendamente e de repente você percebeu que o seu coração também te enganou. Então quando a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, e não devemos mesmo, pastor Orlando, guardar o coração? É porque a Bíblia aqui nos relata, aqui no versículo 20, filhos meus, atenta às minhas palavras e às minhas razões, inclina os teus ouvidos. Quando nós começamos a dar ouvido às palavras de Deus, a nossa vida começa a mudar. Verdade. Por quê? Porque a fé vem por onde? Vem Pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Então quando nós começamos a dar ouvido à palavra, você lembra, pastor Augusto, quando eu não dava ouvido à palavra de Deus, como é que era a minha vida? Destruída. Minhas irmãs tentavam pregar, o pastor Augusto aqui, que é meu irmão, 2 vezes, eu já ia na igreja desde os 12 anos dele, né, pastor Augusto? Verdade. E aí minhas irmãs queriam pregar para mim, eu corria deles, não queria ouvir a palavra de Deus. Eles entravam por uma porta, eu saía pela outra, sumia, só voltava de noite. Isso era de manhã, no domingo de manhã, quando eles iam almoçar em casa. Mas quando eu dei ouvido à palavra de Deus, a nossa vida, a nossa família, pastor Augusto, começou a mudar. Glória a Deus. Não foi? Verdade, exatamente. Deus ele traz transformação, né, irmãos? Quando Jesus disse assim em Mateus 15:18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então quando a Bíblia diz tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque a nossa vida ela pode ser contaminada através daquilo que está nos nossos pensamentos, porque a palavra coração no hebraico é a palavra leven, que também significa pensamentos. Na verdade, a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, diz: tudo que se deve guardar, guarda os seus pensamentos. Então nós devemos guardar os nossos pensamentos, porque é através dos nossos pensamentos, através da nossa mente. Lembra que Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, minha irmã, eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como está o coração do meu irmão, mas guarde o seu coração. A Bíblia diz assim, para nós não deixarmos nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração. Então guarde o coração dos maus pensamentos. Paulo escreveu aos Filipenses 4:8, dizendo assim: tudo que for verdadeiro, honesto, puro, existe boa fama, existe algum louvor, pensem nisso, tenham isso no coração, pois é do coração que procedem as saídas da vida. Então o primeiro conselho do Davi para o Salomão, quando ele dizia: preste atenção, meu filho, ele estava dizendo: preste atenção no que vou dizer, e eu te aconselho, Salomão, guarde o seu coração. O segundo conselho do Salomão
para o rei Davi está registrado em Provérbios 4:24, quando ele diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. O conselho do Davi, depois de guardar o coração, era: afaste da boca as palavras perversas, fique longe dos lábios a maldade. Provérbios 18:21 diz que a vida e a morte está no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Como você está usando a sua boca? Como que você está usando a sua língua? O conselho de Salomão era esse: Davi, afaste da sua boca as palavras perversas, as palavras maldosas, a vida e a morte. Já viu aquelas pessoas, pastor Orlando, que elas recebem o salário, quando elas pegam o salário, dizem: olha que miséria, olha essa miséria, isso aqui não vai dar para nada. Ou olha para um filho, o filho fez alguma coisa que ele não acertou de primeira, já diz para o filho: você é um burro, você não vai nunca aprender, você nunca vai ser ninguém na vida. E essas palavras, a criança não guarda o coração, ela entra no coração. A mesma pessoas que profetizam ou declaram que o salário é uma miséria, isso também entra no coração. E elas não sabem usar a palavra de gratidão. Não é isso mesmo, pastor Orlando? Manda fogo para nós aí. É verdade, porque tem muitas coisas, pastor Augusto. O que acontece? As pessoas guardam dentro do coração derrotas. Verdade. Porque ouviu, você não consegue, você não vai conseguir, para você não vai dar certo. Aí a pessoa guarda isso dentro dele, sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele fica amarrado naquilo. E se eu errar de novo? E se não dá certo de novo? Verdade. Mas você vai saber se vai dar certo ou não, é você fazendo e deixando de lado todas essas palavras negativas, sabe, guardando. Eu acho lindo essa palavra em provérbio: não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Não guarda derrota dentro do teu coração. Oh, glória. Não guarda, sabe, tristeza, angústia dentro do teu coração, brigas, rinchas, coisas do passado. Não, tem que fazer uma limpeza, pastor Augusto, do coração e colocar coisas novas. Verdade. Porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Jesus. Então nós temos agora a palavra de Deus que vai nos limpar de todo este mal que está dentro do nosso coração. Verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Jesus. Então deixe essa palavra entrar no teu coração agora e fazer uma limpeza, fazer uma mudança na tua vida, como Davi estava instruindo aqui Salomão. Deus, essa palavra gloriosa está nos instruindo também, Maravilha. nos ensinando a viver uma vida melhor, mudança, transformação para a glória de Deus, pastor. Glória a Deus, verdade. E realmente, irmãos, são através das palavras que o nosso coração vão sendo modelado. Quando você lê Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, se eu não estiver enganado, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: que a língua, ela é uma bênção ou uma maldição. Ali mostra alguns poderes da língua. Mostra ali que a língua é como o leme de um navio. O leme, Vitor, o que o leme do navio serve para quê, Vitor? Para dar a direção. É? E o leme de um grande navio é um leme pequeno. Aí Tiago fala que assim também é a nossa língua, é um pequeno membro. Mas a Bíblia fala assim que a língua, ela também é como veneno. O que o veneno, além de matar, ele faz? Ele contamina. Você já não viu um local de trabalho, pastor Orlando, que alguém fala alguma coisa lá e de repente espalha? Está todo mundo sabendo. Está todo mundo e contamina. Às vezes é até mentira, mas contamina. Já viu o fogo, o poder de destruição do fogo? Uma fagulha, o Tiago escreve, uma fagulha queima uma floresta toda. Então,
Fim de semana mesmo, um casal da nossa igreja foi ajudar o genro, porque um balão caiu lá no terreno e queimou, começou a pegar fogo no pasto lá dos bois. Tiveram que correr lá, o bombeiro ajudou a apagar um pouco, mas a mangueira do caminhão do bombeiro não chegava até o local, tiveram que correr. Uma mecha de um balão. Então a língua, Tiago escreve no capítulo 3, ela também é um fogo que destrói, é um veneno que contamina, é um leme que domina. O Davi, ele fala no Salmo 40, se eu não me engano, que ele diz assim: a minha língua é como a pena de um destro escritor. Então a nossa língua, ela tem o poder de marcar a vida das pessoas. Eu posso marcar a sua vida, escrevendo uma história bonita com as minhas falas e as minhas palavras, ou escrevendo uma história feia, horrível. O Jó disse assim: do açoite da língua eu estou seguro, do açoite do chicote. A língua é como um chicote que tortura o filho, a esposa, o esposo. Então afaste da sua boca palavras perversas, guarde o coração e afaste da boca palavras perversas. Nós temos aqui mais 2 conselhos, mas antes eu vou ler o nome aqui de algumas pessoas. Pastor Orlando, está conosco aqui a pastora Rosa Guedes, a nossa irmã Carla Martins, está aqui conosco o nosso irmão Adriano Machado. Paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. O nosso irmão Wilson Júnior, Deus abençoe, pastor Wilson. A nossa irmã Zilda Moreira, Deus abençoe. A irmã Mônica também está nos assistindo, Deus abençoe. Compartilhe, irmãos, temos 10 pessoas aqui. Deixa aqui o seu comentário, deixa de onde você está assistindo também. Com certeza a bênção de Deus alcançará a sua vida, sua casa. Então os nossos 2 conselhos aqui, primeiro que Davi deu para o Salomão é: sobre tudo que deve guardar, guarde o coração. E o segundo conselho é: afaste da boca as palavras perversas. O terceiro conselho está no versículo de número 25. Ele diz assim: olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olha que coisa bonita. Olhe sempre para frente. Vamos entrar dentro de um carro agora comigo. O que é maior, o retrovisor ou o para-brisas? O para-brisas do carro é maior do que o retrovisor, porque o que está na frente é mais importante do que o que está atrás. Pensando nesse versículo hoje à tarde em casa, eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 3:12: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Não é assim, pastor Orlando? E eu fico pensando em quantas pessoas ficam pensando no passado. O meu passado, o meu passado, o meu passado. Eu digo na congregação onde eu sirvo como pastor, existe 2 dias na vida que a gente não pode fazer nada. 2 dias, ontem e amanhã. A gente não pode fazer nada. Amanhã eu não posso fazer nada, eu só posso fazer quando, Vitor? Hoje, agora, nesse momento. Eu não posso fazer amanhã, não, eu posso fazer agora. E ontem eu também não posso fazer mais. Se eu fiz. Se eu não fiz, eu vou ficar me lamentando. Não, a orientação dele é essa, pastor Orlando: olhe sempre para frente. É o que interessa para nós, é o que está adiante. Talvez você foi magoado, ferido, judiado. Talvez isso causou um trauma em você. Talvez isso causou um bloqueio em você. Toda vez que você vai sobressair, você lembra do passado e é bloqueado. Me lembro de uma história do pastor pregando um dia. Um casal chamou ele para se aconselhar, porque os dois estavam brigando muito. E ele chegou lá e a irmã já começou dizendo para o pastor: eu brigo mesmo com esse homem. Eu pedi para ele me trazer um abacate e ele não trouxe.
E aí tudo que eu peço ele não faz. Eu pedi para ele um abacate e ele não trouxe. Aí o pastor falou para o irmão, irmão, por que o senhor não trouxe o abacate? Ele falou, pastor, faz 20 anos. Era quando ela estava grávida. Ela estava com vontade de comer abacate, eu não achei. Ela faz 20 anos isso. Irmãos, pensa, 20 anos esse abacate já apodreceu. E a mulher está lá lembrando desse abacate. Quantas coisas na sua vida você fica arrastando. Lembra daquela frase? Quem visita o passado constantemente contamina o futuro. Se você visitar o passado constantemente, você vai contaminar o seu futuro, vai contaminar o seu presente. A vida é agora, é nesse momento. Olhe para frente, olhe adiante, olhe para quem está do seu lado. Quer deixar uma palavra a respeito disso, pastor Orlando, olhando para frente? É maravilhoso quando você deixa o passado para trás e olhe para frente. Porque você tem vontade de mudar de vida, você tem vontade de voltar a estudar, então você estuda. Aproveite essa oportunidade. Se você tem vontade de abrir um negócio para você, faça isso. Porque se você não fazer agora, lá daqui 5 anos para se eu tivesse feito, eu podia estar bem. Mas se você não fazer, você não vai saber se você vai conseguir ou não. Então olhe para frente, vai em nome do Senhor Jesus, acredite em você, vai e Deus vai te abençoar. Verdade. E o pastor Orlando falando isso é muito interessante, irmãos. Eu sempre brinco com o Vitor e o Lucas, a gente andando, eu dizia para eles assim, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever o livro, os 7 passos para a felicidade. Eu vou escrever o livro. Aí um dia a gente estava andando no shopping em Jacareí, daí tinha lá uma banca lá vendendo livro, aí ele olhou e falou, olha pai, o senhor não escreveu o livro? Aí escreveram, está aqui o livro, os 7 passos para felicidades. Então, se você, como o pastor Orlando disse, é real, se você não fizer, outro fará. E se Deus deu para você a direção, vá que Deus é contigo, olhe para frente. Mas e se der errado, você vai se ajustar e vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. O segredo é você caminhar, o segredo é você ir. Deus não chamou você para ficar revisitando o passado. Lembra do povo de Israel no deserto? Eles entram na cidade, na terra prometida, 12 homens. E quando eles voltam, pastor Orlando, eles dizem, Moisés, a terra realmente é boa. Números capítulo 13 e 14 do livro de Números diz isso. E o povo diz, Moisés, olha o fruto. Um cacho de uva era preciso 2 homens. As frutas eram maravilhosas. Eles disseram, realmente a terra mana leite e mel. Só que lá tem inimigo. Aí eles olharam para o Egito e pensaram, lá no Egito não tinha. Lá a gente sentava ao redor da panela. Tinha carne, tinha cebolas, tinha alhos. E aí a gente ficava lá. Então, irmãos, sabe o nosso problema de olhar para frente? É que quando nós olhamos para frente, nós vemos que nós vamos sair da nossa zona de conforto. E quando a gente está confortável, a gente não quer se mexer. A gente não quer mudar. A gente diz, está bom aqui. Mas se você olhar para frente, você vai ver um futuro maravilhoso. Você vai ver algo grande que Deus tem para você. Então pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar revisitando o passado. Tem pessoas que vivem aquela nostalgia. É isso que fala, Vitor? Escuta uma música. Aí sabe o que acontece? Ele lembra lá do passado dele. Aí quando ele mudou de bairro, aí ele volta lá para o bairro dele, ele diz, olha, tal lugar ali. Irmãos, a pior coisa é voltar, porque aquele lugar que você viveu não existe mais lá, irmãos. Não existe mais, aquilo lá mudou, aquilo foi para frente. Tudo isso está dentro só das suas memórias. Então, vá para frente, caminhe. Não é essa a orientação de Deus? Caminhai, porque o seu descanso não é aqui. Então, o primeiro conselho, vamos recapitular:
guarde o coração. Segundo conselho, afaste as palavras perversas da boca. O terceiro conselho, olhe sempre para frente. Eu estava lendo aqui as mensagens, a irmã Carla escreveu aqui que o Caleb disse: mamãe, fala que eu também estou aqui. Deus abençoe o Caleb, esse menino é um milagre de Deus, irmãos. Deus abençoe também o Lucas Paulino, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. A irmã Renato, o irmão José Santos, que Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. E vamos aqui partir para o último conselho, porque esse último conselho, ele é poderoso. Diz assim, versículo 26 de Provérbios 4: veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Olhe bem por onde você anda. Meu Deus. Sabe o que eu fiquei pensando no versículo, pastor Orlando? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes, olhe bem por onde você anda. E não só por onde você anda, mas olhe bem com quem você anda. Algumas vezes você pode estar até num lugar produtivo, mas com quem você está andando faz com que você não enxergue que aquele lugar é um lugar bom para você. Perguntaram para aquele homem, dono daquele sítio, Vitor, esse sítio dá tomate? E o homem disse não. Esse sítio dá alface? E o homem disse não. Esse sítio dá mandioca? O homem falou não. E o homem disse, mas se a gente plantava? Não, se plantar, aí se plantar. Então olhe com quem você está andando. Olhe com quem está do seu lado. Preste bem por onde você anda e com quem você está andando. Você anda com pessoas que estão te puxando sempre para cima, ou pessoas que só são âncoras na sua vida, te puxando para baixo, fazendo com que você tenha uma vida estagnada, uma vida parada, não consegue produzir, não consegue prosperar. Eles olham para você e a palavra deles para você é: não vai dar certo. Lembra João, Vitor, capítulo 11, Lázaro morreu 4 dias, Jesus diz: cadê o Lázaro? Está lá. O Lázaro cheira mal. Tem muita gente, irmãos, que é da equipe do cheira mal. Vamos evangelizar, não dá certo. Vamos fazer isso, não dá certo. Vamos abrir uma empresa, não dá certo. Vamos vender chup-chup, não dá certo. Cheira mal. Tudo para ele não dá certo, pastor Orlando. Ele não consegue ter ânimo para nada. Tudo que você fala para ele, vamos fazer tal coisa, não dá. Olhe por onde você anda, irmãos. Olha as rodas. Lembra Salmos capítulo 1, versículo 1? Não se assente na roda dos escarnecedores. E tem gente que só fica assentado. E o pior, pastor Orlando, sabe o que acontece? Que hoje você não precisa nem sair de casa para se assentar na roda dos escarnecedores. O grupinho aqui do WhatsApp já contamina a sua vida. O grupo do WhatsApp, Vitor, contamina você. Por isso sua mãe fica pegando no seu pé, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Olhar por onde estamos andando, olhar pelos caminhos que estamos trilhando. Deus, ele tem uma obra maravilhosa. Quando o Davi olha para o Salomão e começa a aconselhar o Salomão, é porque ele sabia onde o Salomão podia chegar. Então, quando Salomão pede a Deus sabedoria, pastor Orlando, é porque ele já tinha sido orientado pelo pai dele. Ele sabia que para ele vencer, ele tinha que ter sabedoria.
E você sabe, Vitor, qual o único problema que o homem tem? Falta de sabedoria. Ah, eu tenho problema financeiro, mas se eu tenho sabedoria para administrar meu dinheiro, o problema financeiro vai resolver. Ah, eu tenho problema na família, mas se eu tenho sabedoria para administrar esse problema, o problema vai resolver. Eu estou com um problema na minha empresa, opa, se eu tenho sabedoria, mas eu não tenho sabedoria, então eu vou correr atrás de quem tem, e vou trazer para o meu lado, e ele vai nos dar uma direção. Olhe bem para onde você tem andado, olhe com quem você tem andado. A Bíblia diz assim, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Peça sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Como que a onda do mar é? Ela vai e volta, uma hora ela está grande, uma hora ela está pequena. Não, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, não tem descanso, não para. Mas se você crê e tem pedido a Deus sabedoria, Deus vai conduzir sua vida, Deus vai conduzir você, Deus vai abençoar você, meu irmão e minha irmã. Se agarre nas promessas de Deus, guarde o coração, guarde os lábios, olhe para frente e veja por onde você está andando, os caminhos que você está trilhando. Esses caminhos estão te levando para o progresso, para o crescimento, para a prosperidade, ou esse caminho está fazendo você ficar parado, vivendo uma vida endividada, uma vida problemática? Como que você tem vivido? Não é assim, pastor Orlando? Verdade, pastor Augusto. É interessante, pastor, também, que muitas pessoas, eles oram, acreditam nele, está dizendo que ele está acreditando, e começa, uma porta grande está me abrindo, mas ele fica olhando, sabe no que, pastor? Nos adversários. Verdade. Ele não olha na porta que abriu para ele. Se você acredita, olhe para frente, que nós estávamos falando, olhar para frente. Se você viu que a porta grande se abriu para você, acredite que ela está aberta. Mas há muito adversário. Não olhe para os adversários. Olhe para o Cristo Redentor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, que você vai ver que isso vai ser maravilhoso na sua vida. A mudança começa, pastor. Algo novo começa a brotar na sua vida. Por quê? Porque a porta, ela se abriu. A porta está aberta. Só que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Eu lembro uma vez, pastor Augusto, que eu fui disputar uma vaga, era eu e mais 4. Eu ia disputar uma vaga de mecânico lá na empresa. Aí chegamos lá, você sabe muito bem que eu não tenho curso de mecânico, mas me chamaram para fazer a entrevista, eu fui. Aí eu cheguei lá, rapaziada, tudo com diploma, né, de paquímetro, micrômetro, e mecânica, fresador e tal. Aí eu falei, meu Deus, eles têm conhecimento terrestre, mas eu tenho conhecimento celestial, eu sei que o Senhor pode me colocar aí dentro. Glória a Deus. Eu tenho conhecimento celestial, eu sei que o Senhor pode me colocar aí aqui dentro. Aí de repente, pastor Augusto, a moça chamou, vem você. O rapaz foi. O rapaz entrou lá, foi lá, fez o negócio, voltou, falou, seguinte, eu não quero não, salário para mim não deu não, estou indo embora. Nisso que ele saiu, já levou 3 coisas, só foi mais um. Aí o outro entrou lá dentro também, falou, estou indo embora, não quero mais não. A moça falou, Orlando, você já pode ficar aqui. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Glória porque a o Jesus. salário não era ruim. Eu não sei quantos que eles queriam ganhar, mas para mim estava muito bom aquele salário. Eu não importava os adversários, o que importa para mim foi a porta que se abriu. Glória a Deus. Então, pastor Augusto, tem que olhar para frente. Desse jeito. Você tem um conselho? Deus te deu um conselho? A palavra de Deus diz, guarde no íntimo do teu coração. Se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Marcos 9, 23. Tudo é possível para aqueles que crê, pastor Augusto. Então, não desanime, não temas e nem te espante, porque Deus é contigo para te dar a vitória, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor? Verdade. O problema que nós estamos vivendo, irmãos, você lembra daquele ditado que quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum? Dizem, não sei se é verdade, que é lá na historinha do País das Maravilhas, lá da Alice, do País das Maravilhas,
que ali se pergunta, acho que para o relojoeiro ou para o coelho lá, para onde é o caminho? E aí ele responde perguntando, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ele falou, então pode ir por qualquer caminho. Você não sabe onde é, Vitor? Quem não sabe para onde é, pode ir por qualquer caminho. Então, se você tem olhado para frente e sabe por onde anda, ou onde você quer andar, vá. O maior problema hoje é que as pessoas não sabem aonde querem chegar. Quando eu disse para o Vitor isso, essa semana, e depois ouvindo uma palestra, eu entendi perfeitamente o que eu tinha dito para o Vitor. Muitas pessoas pensam assim, eu preciso de uma quantia financeira, eu preciso de uma quantia financeira. Não, você não precisa de uma quantia financeira. O que você precisa primeiro é de lembra que eu disse para você? De um propósito. Quando você tem o propósito, Deus, ele tem a provisão. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: aumente a visão e Deus aumentará a provisão. O problema é que as pessoas, elas não têm um propósito de vida, uma ideia, elas não sabem por onde estão andando. Porque dinheiro os bancos têm, mas está cheio de juro, pastor. Mas você tem um propósito? Você tem um plano? Você já escreveu detalhadamente o teu plano? E onde você quer chegar? Comece com coisas simples. A dona de casa, por exemplo, levante de manhã e escreva: vou arrumar as camas, vou lavar as louças, vou arrumar as roupas. E escreva e siga esse plano. Mas isso é coisa muito simples. Mas se eu não consigo detalhar um plano simples na minha vida, eu vou conseguir detalhar um plano complexo? Coisas pequenas, irmãos, é que me levam para lugares grandes. Não é assim o ditado chinês? Para andar 1 quilômetro, eu começo com um passo. Sabe aquelas pessoas que não correm nem 100 metros, mas querem correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Se não for para correr 5 quilômetros, eu nem saio de casa. Então eu não corro nem 5, e nem 1, e nem meio, e nem nada. Não, comece olhando para frente, sabendo aonde quer chegar. Minha esposa e eu conseguimos agora criar o hábito da caminhada. A minha esposa, irmãos, que ela me perdoe que eu vou contar, mas ela não caminhava nem 3 quilômetros. Já ficava com a língua para fora, se cansava. Hoje não, hoje um dia desse nós fizemos uma caminhada de 10 quilômetros, de uma única vez. Então, nós olhamos para frente, temos o propósito, o projeto onde queremos chegar. E você? O seu coração como está? A sua boca como está? O seu olhar está fixo na onde? Na frente? No passado? Você está olhando fixamente nas vitórias ou fixamente nas derrotas e nos fracassos? Onde você tem olhado? Eu lhe convido agora a olhar para Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus. Se você abrir a Bíblia em Mateus 14, 22, você vai ver o Pedro andando sobre as águas, mas ele observa o vento forte e afunda. Se você continuar olhando para Jesus, por mais forte que seja o vento, você não vai afundar. Isaías 45, 22, se eu não me engano, diz: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor, e todos vós e os confins da terra. O segredo é olhar para o Cristo da cruz, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Se você olhar para Ele agora, se você olhar para Ele neste momento,
pedindo a Ele: guarda o meu coração, guarde os meus lábios, me ensina, Senhor, a olhar para frente e me ensina a olhar por onde ando. Pode ter certeza que Ele vai te abençoar, vai te dar vitória, pode ter certeza que Ele vai te honrar poderosamente. Olhe para Ele hoje. Se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se coloque na presença de Jesus Cristo. Se você andou afastado, distante, longe da presença de Deus, se volte para Deus e tenha certeza que Ele tem uma bênção especial para você. Lembra, vamos recapitular os 4 conselhos? Guarde o seu coração, afaste as palavras perversas da sua boca, olhe sempre para frente e olhe para onde você anda. Se você aceitar esses conselhos das Escrituras, não é meu, é das Escrituras, e colocar isso em prática na sua vida, pode ter certeza que a bênção de Deus te alcançará, o milagre de Deus será derramado na sua casa, na sua vida, na sua empresa, na sua família. A bênção de Deus estará sobre vocês. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos partindo já para o fim, temos 8 minutos ainda de programa, mas nós vamos agradecer a Deus e vamos orar, Tenha certeza, Deus é na sua vida. Não é isso, pastor Orlando? Amém, pastor. Eu queria dar uma palavra. Eu tenho o costume de falar, pastor Augusto. Você sabe o que é impossível? O que é impossível? Impossível é aquilo que a gente não quer. Porque todo mundo falava, foguete é impossível dar ré. É verdade. O camarada foi lá e fez o foguete dar ré. Então o que é impossível é aquilo que a gente não quer. Porque tudo que a gente quer, pastor, verdade. Se você crê no nome de Jesus e tem força de vontade, motivação, você chega onde você quiser. Verdade. Né? Então essa é a palavra que eu deixo, pastor. Não desanime. E acredite, Deus é contigo para dar a vitória que você precisa. Se você precisa de saúde hoje, você que está acamado, doente, eu tenho uma palavra para você. O nome de Jesus Cristo, Ele vai te sarar. Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Porque o nome de Jesus tem poder. Ele curou muitos e ainda cura até nos dias de hoje. Eu deixo essa palavra para você. E quero fazer agradecimento já, pastor. Amém. Quero agradecer esse momento ao pastor Cristiane, o pastor Patrick. Quero agradecer ao pastor Augusto por me convidar para estar Amém. aqui também. O nosso querido Vitor, que Deus abençoe. Quero agradecer também a minha esposa maravilhosa, que sempre nós falamos da palavra de Deus junto, nós dois oramos juntos sempre, nas madrugadas, nas noites, antes de nós dormir, nós oramos junto. E eu louvo a minha vida, a vida dela. Eu agradeço no nome de Jesus, mando um beijão para ela neste momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Vou ler o nome de mais alguns irmãos aqui. O nosso irmão Lucas, que eu já tinha lido, Lucas Paulino. A nossa irmã Alessandra Araújo, lá diretamente de Maresias, litoral norte de São Paulo, lá em São Sebastião, né? Deus abençoe a nossa irmã Alessandra, a nossa irmã Glória Renato, nosso irmão, olha, o Anderson Lima, Deus abençoe também, nosso sobrinho, né? A nossa irmã Zilda Moreira aqui, a nossa irmã também, 2 vezes, a pastora Rosa Guedes também. Deus abençoe, e Deus abençoe você que está conosco. Nós vamos agradecer a Deus. Quero deixar aí para você, se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, Igreja no Facebook, né? A fanpage da Igreja Unção Contínua, viu? Igreja Unção Contínua no Facebook, Pastor Augusto Serra no Facebook, Augusto Serra no Instagram, @Augusto Serra Oficial. Tem o Instagram do Vitor também, @Vitor alguma coisa, tá lá. Acompanha ele lá, o pastor Orlando também. Nos segue aí, irmãos. A gente sabe por onde está indo, viu? Estamos indo rumo aos céus. Tem hora que a gente brinca, né? Não segue não, que eu estou perdido. Não estamos perdidos não. A gente sabe para onde está indo. E o endereço da nossa igreja, Igreja Unção Contínua, Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Temos cultos ali terças e quintas, às 19h30, sexta-feira,
às 3 da tarde, sábado às 19h30, culto de libertação, e sábado agora estamos com um culto especial lá com o grupo Fogo e Glória, com o tema Renovo. A missionária Patrícia vai estar pregando. E domingo, 2 horários, 9 da manhã e 19 horas, Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso. É sempre uma alegria receber os irmãos e irmãs, que a bênção de Deus tem sido derramada naquele lugar, irmãos. Sabe, é um povo assim muito simples, que ama Jesus e quer servir a Jesus. Tá? Então eu te convido a estar conosco ali, cultuando numa noite dessa, adorando a Deus ali juntamente conosco. E se precisar, você nos encontra nas redes sociais. Se quiser uma oração, uma palavra, nas redes sociais a gente ora, a gente conversa com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Se você está aí enfermo, precisa de uma cura. Ah, pastor, eu gosto de colocar aqui o meu copo com água. Fique à vontade. Eu gosto de colocar aqui a peça de roupa. Fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade, minha irmã. A carteira de trabalho, nós vamos orar e Deus vai colocar as mãos e vai trazer a bênção sobre a sua vida. Querido, eterno e soberano Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, por esta noite, e te agradecemos pela vida dos irmãos. Oramos por aqueles que estão enfermos e precisam de uma cura, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão vivendo um momento difícil, endividados, que o Senhor estenda a sua boa mão, trazendo assim uma grande vitória, um grande milagre, que portas possam se abrir, ó Pai, e a bênção do Senhor esteja sobre a vida do seu povo. Oramos assim, ó Deus, por todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que deixaram as suas mensagens aqui nos comentários do Facebook, que o Senhor os abençoe, aqueles que nos acompanharam também pelo YouTube, que a bênção do Senhor esteja sobre eles também. Oramos pela vida da nossa pastora Cristiane, pela vida do pastor Patrick, pela vida da Ruth, da Esther, que o Senhor continue abençoando esta família. Oramos pela vida do nosso irmão Herbert também, que o Senhor o honre, abençoando, ó Deus, a programação da TV Shalom e derramando assim uma grande vitória, um grande milagre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor assim derrame, Pai, da graça, da vitória e da bênção. Gratidão pela vida do pastor Orlando, assim te louvamos e agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Quer se despedir, Vitor? Amém. Eu agradeço por esse momento tão especial. Agradeço pastora Cristiane, pastor Patrick, pastor Augusto, pastor Orlando por esse momento. Agradeço tudo. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Orlando? Também agradeço, pastor Augusto, por nos convidar. Que Deus continue abençoando a obra, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a pastora Cristiane e pastor Patrick, que Deus continue dando graça, e é sempre uma grande alegria servir, irmãos. Eu levo aquele lema, que quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós temos que servir uns aos outros em Cristo Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Herbert também, e Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe.